Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Taiguara, eu sou médico generalista e também sou professor da especialização em medicina de família e comunidade. É, Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que se chama síndrome de burnout, né? Ou a síndrome do esgotamento profissional. É uma doença teoricamente nova, ou seja, relativamente nova, ainda geram uma discussão no meio médico sobre a necessidade desse novo diagnóstico, se já não haviam CIDs anteriores que cobriam essa questão de estresse profissional e depressão ligada ao trabalho. Mas não é esse o tema do vídeo, né? É uma doença, como eu disse, relativamente nova e bastante midiática, né? A mídia volta e meia fala um pouquinho sobre a síndrome de burnout. E o que significa burnout, né? Burnout significa apagado, né? Ou queimado, né? Então é a síndrome mesmo da exaustão, do desgaste profissional. Dentro da psicologia, não dentro da psiquiatria, né, que são coisas diferentes. Dentro da psicologia, eles dividem ela em três dimensões, né? A primeira dimensão seria a exaustão profissional, a segunda dimensão a despersonalização e a terceira dimensão a baixa realização profissional. Mas falando mais da parte médica, né? Ela nasceu como uma doença quase que exclusiva do médico. Hoje em dia a gente vê muito em professor, talvez seja professor, policiais, outros profissionais da saúde, mas ela nasceu como uma doença quase que estritamente médica, né? Do próprio médico. Era aquele médico que estava exausto mesmo dos plantões ou do contato com os pacientes, né? E que chegava a se desligar, deixar de ser médico, a casos de colegas que abandonaram a profissão. A quantidade de sintomas que ela tem é muito parecida, os sintomas são muito parecidos com a depressão. Com a somatização, né? Com ter sintomas às vezes físicos por causa do problema não físico, né? E eu vou ler algumas aqui para vocês. Cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite. Alteração no apetite quer dizer ou comer muito ou comer pouco, né? Alteração. Dificuldade de concentração, insônia, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimento de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alterações dos batimentos cardíacos, né? Então esses são alguns dos sintomas do burnout. E burnout. O que a gente percebe é que são sintomas bastante não específicos da doença. Mas o mais importante é que tudo isso aqui está ligado ao trabalho. Então, assim, é o esgotamento profissional. É um cara que... eu vou dar o exemplo da profissão médica. É um médico que ele passou a atender diferente os pacientes, passou a perder o interesse em ser médico, passou a perder o interesse por se especializar, passou a perder o interesse por estudar, passou o que era para ele uma felicidade, ele sair trabalhar agora um fardo a carregar, né? Então, na verdade, dando esse exemplo médico, a gente pode passar a qualquer profissão. Principalmente as que lidam com o público, né? E aí entra o professor, né? O professor tem toda a carga de estresse da própria... Do ambiente escolar, tá? Com o aluno, a cobrança dos pais. Então, hoje a gente vê bastante em professor. Mas ela nasceu como uma doença quase exclusivamente médica. Do médico, eu quero dizer. E outra coisa que
a gente percebe que ela não é uma doença de instalação rápida. Então não é que o cara, até ontem ele fazia consultas bem, hoje ele já não faz mais. Ela vem se instalando e a gente pensa que é passageiro, né? Ah, hoje eu tô meio sem vontade de trabalhar, mas amanhã eu já tô. E isso vai acumulando e realmente o alvo final da doença é transformar-se numa depressão, num quadro depressivo, né? Onde aí entram todos os outros sintomas mesmo do paciente depressivo, podendo levar até a atos, né? Que então eram impensáveis pelo paciente. Então, é isso, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é uma doença relativamente nova, de profissionais que têm uma carga estressante bastante alta. O tratamento, né? O tratamento geralmente afasta-se o profissional um tempo daquilo, né? E o tratamento é feito com antidepressivos, mas isso tem que ser avaliado cada caso, né? E também a ajuda do psicólogo é sempre importante. E assim, é uma coisa bastante comum nos profissionais que estão com alta carga de estresse e que realmente a gente vê que a pessoa adia, e daí quando ela vem consultar, ela já vem geralmente com um quadro depressivo. Ai, mas onde que eu tô com essa depressão? Não tive fator nenhum para ter ela. Às vezes a gente investiga bem e já vinha o esgotamento profissional que levou a essa depressão, né? Então é isso. Obrigado.